É incrível como Bolsominion não falha um. Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, ele foi denunciado por dezenas de mulheres por assédio sexual. Ele promovia viagens com dinheiro da Caixa e aí ele convidava mulheres que ele considerava bonitas para essas viagens. E aí ele fazia todo tipo de avanço nessas mulheres, inclusive às vezes pegando nas partes íntimas das mulheres sem o consentimento delas. Ok, o Pedro Guimarães foi afastado. Saiu a notícia de que o Bolsonaro foi avisado um mês antes disso e o Bolsonaro simplesmente não fez nada. Ele chamou o Pedro Guimarães para uma conversa e falou assim: olha, isso não pode vir a público porque senão eu vou ter que te demitir. Quer dizer, o presidente da República é avisado que o presidente de uma das maiores estatais do país, que é a Caixa Econômica Federal, dos bancos mais importantes do país, está cometendo crime de assédio sexual. E ele fala, ó, não pode vir a público. Quer dizer, escondido pode, escondido sem problema algum. Mas se vier a público, eu te demito. Pois bem, foi a público, ele foi demitido. Agora, sai a informação de que o Pedro Guimarães, ele ilegalmente recebia até 230 mil reais por mês como salário na Caixa. Como? Ele usava uma coisa chamada jeton. Jeton é o seguinte: presidentes e altos executivos de grandes instituições, eles podem fazer parte de conselhos administrativos. E aí, eles ganham um bônus no salário. Então, o salário do Pedro Guimarães era de 56 mil reais por mês. Mas ele era presidente de conselhos da Caixa, por exemplo, Caixa Par, Caixa Cartões, Banco Pan, Elo Cartões, tudo mais. Aí, com cada um desses conselhos, ele ganhava mais dinheiro. Só que isso é ilegal. A lei das estatais diz que só se pode participar de no máximo 2 conselhos. Ele participava de 16, 17, 18 conselhos. Agora vazaram áudios dele de quando saiu uma decisão interna da Caixa proibindo expressamente, mais do que a lei, decisão interna da Caixa proibindo expressamente que ele participasse desses conselhos. Ele ficou irritadíssimo na época, falando, eu vou perder um dinheirão, nossa, eu vou ter que devolver o dinheiro, tá ruim a coisa. Uma coisa, spoiler, ele não devolveu um centavo. Não devolveu nada, mas ele estava irritado. E também saiu o vídeo do vice-presidente da Caixa, também indicado por Jair, falso messias, diabo Bolsonaro, cometendo assédio moral com um funcionário. Dezenas, aí também, fora as mulheres, dezenas de funcionários homens também estão denunciando agora que ele sofreu um assédio moral na Caixa Econômica Federal. Era um inferno trabalhar lá. Os bolsominions tornaram a Caixa um lugar assim que era um inferno. Eu vou te mostrar aqui o vídeo, te mostrar os áudios do Pedro Guimarães, aí você tira aí as suas próprias conclusões. Mas antes, olha, um segundo. Você fora Bolsonaro e sabe que, olha, só tem vagabundo nesse governo, então se inscreva aí no canal. É incrível, não falha um no governo. Olha, se inscreve no Plantão Brasil e no primeiro comentário eu deixo as minhas outras redes sociais. Você pode clicar lá e seguir também nas outras redes sociais. Quanto mais seguidores, eu falo isso sempre, quanto mais seguidores, maior é o alcance. Porque quanto mais seguidores alguém tem, mais a rede social mostra as publicações para quem não segue também. Então, é importante para a gente conseguir levar a verdade para as pessoas. Infelizmente, tem aí muitos milhões de brasileiros que ainda acreditam nas mentiras do Bolsonaro. A gente tem que levar a verdade para eles. Estamos aí perto de uma eleição, e a eleição é o quê? A gente precisa do voto das pessoas. A gente, mas eu não falo com o Bolsonaro. Se o vídeo chegar a um deles e um mudar de opinião, é um voto a menos para ele e um voto a mais para o nosso lado. Ou, mesmo se for um voto a menos para ele que vire voto nulo, já tá bom. Então, eu peço aí que você se inscreva no canal e vamos continuar indo para cima dessa corda. Apesar de ameaça, apesar de tudo que a gente sofre aqui, perseguição, a gente vai para cima deles. Olha, eu vou mostrar aqui primeiro os vídeos o vídeo do vice-presidente da Caixa cometendo assédio moral com um programador. E ó, eu posso te falar, eu sou programador, isso é assédio, assim, das piores. O vídeo tá cheio de pi, porque ele fala um monte de palavrão e também cortam o nome da pessoa e cortam a cara da pessoa. Mas ele fez esse vídeo para mostrar para os conselheiros, para os chefes da Caixa, o funcionário, expondo o nome, expondo tudo. Aí, veja aí. Aqui, tu conhece a tá falando pra mim que era a área de mudança. O que é mudança faz dentro do data center? Tu vai lá no servidor e coloca alguma porra? Não. Então, cara, o que esse cara bacana tá fazendo aqui? Porra, vê isso aí. Quer dizer, ele fala, quem quiser volta aí o vídeo pra ver, mas realmente ele é muito pi e ele fala muito numa linguagem muito chula, então tem muito pi. Tem o pi do nome do rapaz, o pi esse xingando o cara. Então, a princípio, a primeira vez que eu vi o vídeo, eu falei, caramba, é ruim.
Mas depois você começa, se coloca no lugar do rapaz. Ele tá ali no trabalho dele, no posto de trabalho dele, com o computador dele ligado. Aí vem o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, da instituição. Chega e fala, ó, eu tô aqui com o fulano, que ele faz trabalho tal. Esse aí xingando, né? Um monte de palavrão. Ele fala, o que você faz aí? Você faz mudança de data center. Mudança, por acaso, na minha empresa a gente está mudando o data center hoje. Enquanto eu gravo o vídeo, estamos mudando o data center. Que é o quê? Você pega as coisas de um servidor e põe no outro. É difícil pra caramba. Leva tempo, leva muito tempo. E você mudar um data center sem tirar o serviço do ar é 10 vezes mais difícil. Uma coisa você tira do ar, muda de lá para cá, já é difícil. Outra coisa é você mudar sem tirar do ar, sem prejudicar o usuário, sem prejudicar o banco de dados. É difícil. Então a Caixa deve ter excelentes programadores, por mais que às vezes defalhe aplicativo, os bancos têm alguns dos melhores programadores do país ficam em bancos. Obviamente, no Brasil, infelizmente, a nossa moeda desvalorizou, então os melhores programadores do Brasil, brasileiros, eles estão trabalhando todos no exterior, porque se um programador ganhar 40 mil reais, um programador que deve ganhar dos melhores, você acha um salário de 10 mil dólares em qualquer lugar, um lugar bom nos Estados Unidos. Então, infelizmente, os melhores de todos realmente acabam, a maioria deles, alguns dos melhores ficam, mas a maioria acaba saindo. Mas o que acontece? O programador tá lá sendo exposto. No vídeo cortaram lá a cara dele para não expor, mas tá lá, o cara, o que ele tá fazendo aqui? Aí ele ainda fala, o vice-presidente da Caixa, vê isso aí, tipo, demite esse cara. Assédio moral gravíssimo. Agora, sobre o presidente da Caixa, bolsonarista Pedro Guimarães. O Pedro Guimarães, muita gente não sabe, ele participou de... Esqueci agora o número. Eu vou checar, para ninguém falar que eu tô mentindo, né? Os bolsominions adoram me atacar. 27 das lives semanais do Bolsonaro, o Pedro Guimarães apareceu. Se você pensar que é uma live por semana, são 50 semanas por ano, em 3 anos e meio de governo, a gente tá falando aí de 180 lives, um pouquinho menos. Ele apareceu em 27, quer dizer, uma em cada 6. Ele estava aparecendo ali, o Pedro Guimarães, sempre ao lado do Bolsonaro, que é amigo mesmo do Bolsonaro. Aí o Pedro Guimarães, ele fez uma coisa que vários presidentes estatais no governo Bolsonaro começaram a fazer. E aí depois começaram a pesquisar, eu lembro porque o general que o Bolsonaro colocou como presidente da Petrobras, ele também foi denunciado por conta disso. Ele ganhava um salário de 50 mil por mês, mas ele ganhava os chamados jetons, que é participar de conselhos administrativos de empresas do mesmo ramo. E aí, por ser presidente de uma empresa grande, você acaba sendo convidado ou acaba até tendo o direito de participar dos conselhos. Olha, essa é a coisa mais delicinha do mundo. Eu vou te falar, participar de um conselho é o seguinte, às vezes tem uma reunião por mês, às vezes são 2 por mês, reunião de 1 hora ou 2. Hoje não é nem presencial a reunião, você só liga o Zoom, não liga nem a câmera, nem o microfone, você não tá nem vendo, você deixa lá o computador, não tá nem escutando, tá fazendo outra coisa. Tem conselho que é uma reunião a cada 2 meses. E aí você ganha lá 15, 20, 30, 50 mil por mês para fazer parte do conselho. É isso. Então, o presidente da Caixa, pela lei das estatais, o presidente só poderia participar de 2 conselhos. Então ele podia escolher 2 conselhos e ele faria parte desses conselhos. Porém, ele participava de 18 conselhos. 18. Então, teve mês que ele chegou a ganhar 231 mil reais em um mês. Tá bom? O que é mais? 230 mil reais por mês. Aí, isso era ilegal. Não apenas descobriram como a Caixa aprovou internamente como se fosse uma portaria proibindo isso, aí proibindo expressamente, além da lei das estatais, que ele poderia ser processado, mas ele poderia falar, não, mas não é bem assim, tudo mais, tinha uma portaria interna da Caixa que foi assinada pelo próprio presidente, ele assinou sem ler. Bolsonaro é tudo igual, assina sem ler. O Bolsonaro, quantas vezes ele não fala que ele assina sem ler? Pois bem, o Pedro Guimarães também. Quando ele ficou sabendo que ele assinou um negócio e que ele ia ser obrigado a sair dos conselhos, ele ficou uma fera. Aí vazaram áudios dele falando no grupo com os funcionários. Aí eu vou até deixar o áudio um pouquinho mais rápido. Eu vou deixar na velocidade 1.25. Por quê? Porque são áudios mais ou menos... Tem áudio que tem mais de 1 minuto. Então, eu vou deixar um pouquinho mais rápido. Tá aqui, presidente da Caixa. Não querendo responder. Eu não acredito que isso daí é competência. Eu acredito que eu falei pra vocês dois. Tá chegando a eleição e nego tá querendo fazer head. E eu vou tirar todo mundo que eu achar que tá fazendo head. Porque deixa eu falar pra todos vocês. Ou vocês estão comigo, ou vão buscar o Haddad e o Lula. Não tem essa de querer ficar comigo e com o Lula. Bem claro isso. Porque isso eu não acho que é um erro. Eu não pode ser tão ruim assim, a ponto
de querer me expor dessa maneira. E ninguém viu? Ô Celso, veja isso no detalhe, eu vou devolver o dinheiro. Tem condição, como é que eu não vou devolver o dinheiro? Vai estourar essa merda daqui a 6 meses. Dizer que eu tô roubando a Caixa. Spoiler, ele não devolveu. Eu não sei, eu era contra, nunca ninguém falou isso pra mim. O Mauro nunca nem chegou a comentar isso comigo. Porque ele sabia que era inaceitável. Então, isso é traição. Porque isso passou sem nunca ninguém passar pra mim. Agora, Rosana, Celso e Vreco, você vai ter que ler tudo que foi feito nos últimos 3 anos. Que nem eu tá me fudendo. Eu vou me fuder. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou ter tempo? Foi traído, sim. Foi traído. Ele tá bravo porque passou, ele assinou sem ler. E isso passa por várias pessoas. Ele fala, como é que eu ia saber? Eu é o presidente da Caixa. Como é que ele vai saber de cada decisão pequena que estão tomando nos conselhos? E no caso, ele não tá falando como é que eu vou saber que eu não posso. Não, como é que eu vou saber que iam proibir? E aí me ferraram. Ele fala, vou ter que devolver o dinheiro. Vou ter que devolver. Só que não devolveu. O Metrópolis entrou em contato com o advogado dele falou que não vai devolver 1 centavo. É isso, é a posição deles. Então no áudio, ali ele tinha acabado de saber e tal, ele falou que ia devolver, mas não vai, é bolsominion, né? Chega na hora H e ele não devolve. Uma coisa, ele falou, quem quiser fazer hedge eu vou tirar. Hedge é o seguinte, no mercado financeiro, e ele é economista, todos ali são economistas, hedge é uma maneira de fazer investimento em que você não perde. Às vezes tem muita volatilidade no mercado, aí você fala, caramba, e se eu comprar tal coisa e cair muito, eu perco dinheiro. Mas e se eu vender e subir muito? Aí eu deixo de ganhar muito dinheiro. Então hedge é uma maneira que você tem de colocar um pé em cada canoa. A canoa que afundar, você põe o seu pé na outra. Isso é uma maneira que, por exemplo, os investidores, esses bolsominions que colocam lá R$1.000 por mês na Bolsa de Valores e se acha o mega investidor e tal, esses aí não sabem fazer isso. Os mega investidores sabem fazer hedge. Os mega investidores não perdem. Quem perde são sempre no jargão financeiro, sardinhas. Tem os tubarões e as sardinhas. As sardinhas são os bolsominions de classe média que acham que são milionários, mas não são. Tem ali 15 mil investidos e se acha ricão. E tá lá, tem que aumentar mesmo o preço da Petrobras, que eu vou ganhar dividendo no fim do ano. O cara vai lá ganhar 2 mil de dividendo, não paga nem o aumento da gasolina. Tá, e tem os mega investidores que sabem fazer hedge. Tá, agora vamos ao próximo vídeo aí, dele. Tudo vaza. Isso é um absurdo, total, absurdo máximo e um erro. Porque nunca eu cogitei aceitar ficar só restrito a 2 conselhos. Isso nunca foi trazido até mim nem pelo Mauro. Então teve um erro aí, eu não sei se foi de má fé ou porque as pessoas não fizeram o dever de casa. Porque nunca esteve sobre discussão. Imagina, quer dizer que eu não poderia só poderia estar lá na Caixa, aí eu vou estar na Caixa Par, na Caixa Seguridade, na Caixa Assets, na Caixa Cartões, aí não vou estar nas cagadas e não vou estar nas subsidiárias. Não existe. Quer dizer, ele queria estar em todos os conselhos porque é o que eu falei. Eu adoro usar essa gíria para falar disso. É uma delícia mesmo. A reunião muitas vezes não é nem presencial, você ganha lá 10, 15 mil por mês, não precisa fazer quase nada, a reunião 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Tem conselho que ele era presidente do conselho, então, obviamente, ele tinha que participar da reunião e talvez até prestar atenção, mas tem conselho, a pessoa só ganha, não faz nada praticamente, é só ir lá na reunião, aí tomar uma decisão aqui, outra decisão ali, é isso. Então, por isso que ele queria participar de 18, se pudesse participar de 50, ele participava de 50 e ia ganhar 1 milhão por mês. Então ele, nunca quis participar só de 2, porque, vou ganhar menos dinheiro. Aí outro áudio dele. Nesse áudio ele prova que ele assinou sem ler. Foi feita uma mudança que não era para ter sido feita. Isso para mim é óbvio. Porque se a gente chegar e assumir que durante 6 meses era para ter estado só em 2 conselhos, como é que a gente vai resolver isso? Que eu nunca fui avisado disso. Mas aí eu assinei uma coisa que eu tinha que saber. Como é que sai dessa sinuca de beco? Aí eu assinei uma coisa que eu tinha que saber. Cara, o presidente da Caixa Econômica Federal falando assim que é um absurdo que ele é obrigado a ler o que ele assina. Não, eu vou ler tudo que eu assino. Como assim? Eu não tinha que saber disso. Não tinha que saber. Então ele assinou, ele continuou nos conselhos por 6 meses. E aí ele falou, opa, peraí, então eu assinei aquilo, me ferrei, né? Realmente ferraram bem com ele para fazer cumprir a lei, porque ele não estava
cumprindo a lei. Então o correto seria ele devolver todo o dinheiro, mas o advogado dele já falou que não vai devolver. Essa aí é a Caixa Econômica Federal do governo Bolsonaro. Os caras pegavam dinheiro de onde dava. E aí quando acabou na mamata, ele ficou bravo que ele ia perder mais de 100 mil por mês. Mais de 100 mil. Imagina, ele estava em 18, ia mudar para 2, agora tem uma outra mamata dele. Isso é por lei, não posso nem falar que é ilegal, mas ele era presidente da Caixa, ele foi demitido. Ele vai ganhar durante 6 meses 56 mil reais por mês, que é o salário dele. Quer dizer, vai ganhar 330 mil reais por mês sem fazer... Por mês não, no total. Vai ganhar 330 mil reais no total sem fazer absolutamente nada. Tá bom pra você? Comenta aí, você gostaria de ganhar 56 mil reais todos os meses pra ficar em casa assim, ó, de boa, sem fazer nada, né? Presidente da Caixa. Tá aí reclamando, hein? Tá aí reclamando. A esposa dele gravou um vídeo dizendo que essas funcionárias querem acabar com a família dele, querem prejudicar... As funcionárias tinham crise de pânico, ficavam chorando quando iam convocadas para viagens. Muitas, depois que ele tocava no peito, na bunda, elas iam pro quarto chorar. Ele estragou a vida de um monte de gente tomando remédio por culpa dele. Aí vem a esposa dele, que é a traída. A traída vai lá e fala, não, querem acabar com a nossa família. Deus acima de tudo. Aí foi lá a Michele Bolsonaro e falou, ela está correta. É o governo Bolsonaro. Pois bem, eu peço que você se inscreva no Planeta Brasil, um segundinho, é grátis, vamos continuar indo pra cima deles.